seja tolerante. Você tem que usar a espada que Deus botou na sua mão. Não tolere rebelde. Meu colega pastor, eu quero falar especificamente contigo agora. Você que é um pastor da igreja, Deus te deu responsabilidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se negocia com rebelde. Rebelde precisa ser punido. Rebelde precisa ser colocado no seu devido lugar. O problema é que, infelizmente, tem muitos pastores que têm chamados rebeldes de estimação. O pastor é rebelde, mas eu estou aqui tolerando ele. Escute, você tem uma responsabilidade dada por Deus. A Bíblia diz que nenhuma autoridade traz em vão a espada. Use a espada que Deus lhe deu. Não se negocia com o rebelde. Não tenha rebelde de estimação. Não seja tolerante.